Olá, irmãos. Os cumprimentos com a paz do Senhor. Irmão Moura, do canal Mais um Voluntário de Cristo. Hoje eu trago uma pequena reflexão baseado no evangelho que escreveu o evangelista João, capítulo 10 e o versículo 11, que diz o seguinte: Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Jesus Cristo foi quem falou essas palavras. Ele se intitulou sendo o bom pastor. Ele diz: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas por que Jesus Cristo falou estas palavras diante dos seus discípulos? Porque, na verdade, cada dia que Jesus Cristo pregava a palavra de Deus entre publicanos, entre os fariseus, saduceus, escribas, ele via na vida daqueles religiosos que, na verdade, eles, que era o caso dos sacerdotes, que eram considerados, e de acordo com a hierarquia eclesiástica, eles eram realmente autoridades eclesiásticas, e eles se passavam como homens de Deus, mas na verdade era só aparência. E naquele momento Jesus Cristo disse: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Olha, irmãos, Jesus Cristo também falou estas palavras baseado na vida pastoral dos pastores de ovelhas lá de Israel. Vocês sabem que o pastor de ovelha, ele tem uma vida muito atribulada. Dizemos assim, porque ele trabalha de uma maneira tremenda. Acorda cedo, vai fazer um mapeamento do local onde ele vai levar as ovelhas, ver se o pasto, na verdade, é bom para alimentar as ovelhas. Ele também se preocupa com o local para ver se, na verdade, tem água para as ovelhas beberem. Eles costumam, por volta de meio-dia, levar suas ovelhas para beber água. Se o local não tiver uma boa pastagem e nem tiver água, com certeza as ovelhas irão passar por uma necessidade tanto de alimento e também irão passar sede. E Jesus Cristo via na vida daqueles homens que se diziam homens de Deus, que eles só tinham aparência, que na verdade eles não cuidavam do povo, certo? Eles não alimentavam o povo com palavras espirituais também, que o povo estava com uma sede tremenda de salvação. Essa foi uma das causas e objetivo da vida de Cristo. Era a sequidão espiritual de Israel. Eles precisavam, na verdade, de um pastor de verdade. Voltando à reflexão do pastor de ovelhas, você vai ver que Davi, quando ele, aqui em 1 Samuel, certo? Quando Davi pastoreava as ovelhas do seu pai, ele tinha um cuidado tremendo. Além de levar as ovelhas a um local que tivesse bons pastos e água para matar a sede das ovelhas, ele também tinha um cuidado de não deixar as ovelhas perecer.
alimentava, dava água, mas também cuidava fisicamente daquele rebanho. A prova é que quando Davi foi para o arraial de Saul ver a situação que Israel estava passando naqueles dias, sendo afrontada por um gigante chamado Gigante Golias, Davi, ele disse para Saul, no momento que tomou a decisão de enfrentar o gigante, ele disse: quando eu pastoreava as ovelhas de meu pai, aqui em 1 Samuel você vai ver que Davi fez isso, né? Ele disse: quando eu pastoreava as ovelhas de meu pai, em 1 Samuel capítulo 17, versículo 34, né? Você vai ver que quando ele pastoreava as ovelhas do seu pai, Jessé, certa vez, um leão e um urso se apoderaram das ovelhas. Mas ele disse que perseguiu o leão, como também perseguiu o urso, e resgatou as ovelhas que estavam com eles, matando o leão e o urso. E ele disse para Saul: o teu servo matou o leão e matou o urso, quanto mais esse gigante filisteu. Veja a preocupação do pastor. Davi, como pastor de ovelhas, ele tinha uma visão futura de ter cuidado do povo de Israel também. Quando ele viu o gigante à frente, ele disse: não, isso não pode acontecer. Quem é esse circunciso filisteu para afrontar o exército de Deus vivo? E se comprometeu a lutar com o gigante. Jesus, como sendo o bom pastor, ele disse: o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, que era justamente a missão do Senhor Jesus Cristo. Vir ao mundo, fazer o seu ministério, né? E cuidar aproximadamente 3 anos e meio, né? E cuidou das ovelhas de uma maneira extraordinária. Você pode ver, amados, que na primeira multiplicação dos pães, você vai ver a preocupação de Jesus com o povo. A multidão era grande que seguia Jesus. Cada dia a multidão aumentava. Você vai ver Mateus capítulo 14, versículos 14 a seguir em diante. Você vai ver que a multidão, com aquele prazer enorme de ouvir as mensagens de Jesus, ficou tarde. E os discípulos chegaram para Jesus e disseram: Senhor, despede a multidão porque já é tarde, para que eles possam ir pelas aldeias comprar alimento. Jesus disse: não é mistério, não é correto eu, como Senhor, fazer isso com esse povo, mas dá-lhe voz de comer, né? 5 pães e 2 peixes na primeira multiplicação dos pães. E a Bíblia diz, como está escrito, Jesus Cristo pegou os 5 pães e os 2 peixes e multiplicou, e comeram aproximadamente em torno de 5.000 pessoas, sem contar com mulheres e crianças que também se alimentaram. Vocês entenderam como é importante o cuidado de Jesus com o povo, com a multidão? Então, meus irmãos, o pastor, ele não pode ser o bom pastor, porque o bom pastor só tem um, que é Jesus. Mas os que se dizem pastores, que são líderes espirituais, eles precisam cuidar melhor das ovelhas. Eles precisam alimentar melhor as ovelhas. Tem pastor que não conhece nem a sua ovelha. Você entendeu? Porque a preocupação deles é em ver os templos cheios,
e dizer: eu tenho 30, 50, 60, 100 filiais. E cada uma tem 100 membros. E ele não conhece, às vezes, nem um quarto dos membros. Mas sabe por quê? Porque ele tem o título de pastor, mas ele não cuida das ovelhas, como a palavra de Deus manda o pastor cuidar das suas ovelhas. Essa é a primeira parte dessa reflexão. Trarei a segunda parte. Por isso, meus irmãos, se inscrevam no canal, curta, né? Vai lá no dedinho lá e dá um toquezinho, né? Dá o like, se inscreva, compartilhe e seja mais um voluntário de Cristo. Vou trazer uma outra mensagem na segunda parte de Jesus, o bom pastor. E que Deus abençoe vocês, nos concedendo mais a cada dia da sua graça, e seja mais um voluntário de Cristo. O nome do canal é Irmão Moura, mais um voluntário de Cristo. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Um abraço a todos.